de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta quinta-feira, 21 de janeiro, dia que a Igreja celebra também a memória de Santa Inês, Virgem e Mártir. A Igreja nos dirige a sua palavra da sua tradição. O texto que nos é proposto no dia de hoje para reflexão é tirado do Tratado sobre as Virgens, de Santo Ambrósio, bispo do século IV da nossa era cristã. O título que acompanha este trecho do Tratado sobre as Virgens de Santo Ambrósio é o seguinte: ainda não preparada para o sofrimento e já madura para a vitória. Ouçamos então atentamente essa palavra da Igreja no dia de Santa Inês, que é catequese para nós, é instrução para nossa vida de fé. Celebramos o natalício de uma virgem. Imitemos sua integridade. É o natalício de uma mártir. Ofereçamos sacrifícios. É o aniversário de Santa Inês. Conta-se que sofreu o martírio com a idade de 12 anos. Quanto mais detestável foi a crueldade, que não poupou sequer tão tenra idade, tanto maior é a força da fé, que até naquela idade encontrou testemunho. Haveria naquele corpo tão pequeno lugar para uma ferida? Mas aquela que quase não tinha tamanho para receber o golpe da espada, teve força para vencer a espada. E isto numa idade em que as meninas não suportam sequer ver o rosto zangado dos pais e choram como se uma picada de alfinete fosse uma ferida. Mas ela permaneceu impávida entre as mãos ensanguentadas dos carrascos, imóvel perante o arrastar estridente dos pesados grilhões. Oferece o corpo à espada do soldado, enfurecido, sem saber o que é a morte, mas pronta para ela. Levada à força até os altares dos ídolos, estende as mãos para Cristo no meio do fogo, e nestas chamas sacrílegas mostra o troféu do Senhor vitorioso. Finalmente, tendo que introduzir o pescoço e ambas as mãos nas algemas de ferro, nenhum elo era suficientemente apertado para segurar membros tão pequeninos. Novo gênero de martírio? Ainda não preparada para o sofrimento e já madura para a vitória. Mal sabia lutar e facilmente triunfa. Dá uma lição de firmeza, apesar de tão pouca idade. Uma recém-casada não se apressaria para o leito nupcial com aquela alegria com que esta virgem correu para o lugar do suplício, levando a cabeça enfeitada
não de belas tranças, mas de Cristo, e coroada não de flores, mas de virtudes. Todos choram, menos ela. Muitos se admiram de vê-la entregar tão generosamente a vida que ainda não começara a gozar, como se já tivesse vivido plenamente. Todos ficam espantados que já se levante como testemunho de Deus. Quem, por causa da idade, não podia ainda dar testemunho de si? Afinal, aquela que não mereceria crédito se testemunhasse a respeito de um homem, conseguiu que lhe dessem crédito ao testemunhar acerca de Deus. Pois o que está acima da natureza pode fazê-lo o autor da natureza. Quantas ameaças não terá feito o carrasco para incutir-lhe terror? Quantas seduções para persuadi-la? Quantas propostas para casar com algum deles? Mas sua resposta foi esta: é uma injúria ao esposo esperar por outro que me agrade. Aquele que primeiro me acolheu para si, esse é que me receberá. Por que demoras, carrasco? Pereça este corpo que pode ser amado por quem não quero. Ficou de pé, rezou, inclinou a cabeça. Terias podido ver o carrasco perturbar-se, como se fosse ele o condenado, tremer a mão que desfecharia o golpe e empalidecerem os rostos tenebrosos do perigo alheio, enquanto a menina não temia o próprio perigo. Tendes, pois, numa única vítima, um duplo martírio, o da castidade e o da fé. Inês permaneceu virgem e alcançou o martírio. Amém. Meu irmão, minha irmã, que belíssimo texto nós ouvimos de Santo Ambrósio do século IV, numa exaltação da pessoa de Inês, essa santa querida que nós celebramos no dia de hoje. Um verdadeiro poema a Deus, como um louvor a Deus e exaltando as virtudes desta menina santa, com 12 anos apenas, mas tão madura na fé, a ponto de preferir sofrer os tormentos do martírio do que renegar a Deus, do que abandonar a Deus, do que deixar-se seduzir pelos prazeres desta terra. Inês, que deve ser modelo para todos aqueles e aquelas que querem servir o Senhor com pureza e que não querem se deixar levar pelas tentações e prazeres deste mundo. A maturidade da fé, irmãos, independe da idade biológica, cronológica de uma pessoa. Quantas pessoas adultas que tanto ouviram o Evangelho já, e tantos que até seguem alguma religião, participam de algum movimento, se sentem até religiosos, mas são tão imaturos na fé. Tão imaturos na fé porque quando começam as dificuldades, são como aquelas sementes que o semeador jogou e caiu nos espinhos. Começam a aparecer os espinhos da vida e a pessoa não é capaz de manter-se firme
na caminhada, abandona o barco. Quantas pessoas até cronologicamente maduras, mas psiquicamente, espiritualmente, doutrinalmente, totalmente imaturas. Quantas pessoas que não sabem receber um não na comunidade e já é motivo para afastar-se, para viver de reclamações. Quantas pessoas que não são acostumadas a lidar com algum tipo de incompreensão e abandonam o barco. Inês, aquela menina de só 12 anos de idade, sofreu toda espécie de mal da parte de seus carrascos, mas manteve-se firme naquilo que acreditava, manteve-se impassível diante da dor, diante do sofrimento, diante de seus algozes. Oxalá aprendamos a ter a maturidade de Santa Inês, a maturidade da fé, que nos faz permanecer firmes com Jesus, com a igreja, com a comunidade, mesmo quando a cruz chegar, mesmo quando formos incompreendidos, mesmo quando o sofrimento se colocar diante de nós. Meu irmão, minha irmã, nesta quinta-feira, quero convidar você a rezar comigo a Nossa Senhora, a colocar-se na presença de Maria, com a certeza de que a Mãezinha do Céu sempre está olhando por nós, sempre está cuidando de nós. Aquela que é Mãe de Deus é Mãe nossa também. Ela não descuida de nós e olha sempre para as nossas necessidades e intercede por nós. Então confiemos a ela a nossa vida, para que ela possa nos conduzir, juntamente com nossos pedidos, preces e agradecimentos, até Jesus, nosso Senhor. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo um dia abençoado, cheio de Deus, cheio da proteção de Deus, cheio do carinho de Deus em sua vida. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de Santa Inês, Virgem e Mártir, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.